Só se sabe aquilo que se vive. O treinador também precisa de muita prática de treinador, não é? Portanto, se eu não vivo, não sei. Isto é importantíssimo. Se eu não vivo, não sei. Portanto, não basta estudar pelos livros. É preciso prática de campo, prática no jogo, prática no treino. Não é? Isto é muito importante, porque a prática também é uma fonte de grandes conhecimentos. A prática por si só ensina muito. E ao ensinar eu depois teorizo. A teoria é uma reflexão sobre a prática. E então eu costumo dizer, não há chutos, há homens e mulheres que chutam, não há fintas, há homens e mulheres que fintam, não há dribles, há homens e mulheres que driblam. Se eu não conhecer os homens e as mulheres que driblam e chutam e fintam, eu nunca compreenderei as fintas, nem os chutes, nem os dribles. O difícil, não é? A grande pergunta que hoje um treinador tem que fazer é esta: qual é o tipo de homem que eu quero que nasça do treino que eu vou dar? Porque o resto é tudo fácil. O difícil é isso. É por isso que eles não tocam nisto que eu ando a dizer há uma série de anos. Porque o mais difícil é fazer homens. Quer dizer, a gente nunca faz ninguém, mas de qualquer maneira motiva, não é? O resto é fácil, 4-3, e depois pior porque estabeleceu-se um pacto de mediocridade entre a gente do futebol e as pessoas da chamada comunicação social. É porque nenhum nem outro precisam de estudar, não é? As perguntas são as mesmas, não é? As respostas, os senhores vão de ver, os senhores estão fartos de ver programas de desporto. As perguntas são sempre as mesmas e as respostas também, a mesma conversa. Um tipo vê-se que não há ali um trabalho intelectual, sem medo. O treinador devia de ser uma profissão intelectual e dizê-lo sem medo, não é? Intelectual no mais profundo do tempo, do termo, do intus legere, não é? De ir lá, ir para além do aparente, não é? Não, senhora, é sempre aquela coisa. Mas, claro, depois esta área do desporto e da educação física torna-se uma área que não é preciso estudar muito, não é? A gente, basta dizer que um treinador é o melhor do mundo 30 vezes, toda a malta acredita. E depois se ganhar, porque o futebol também tem esta coisa. Se a gente não ganhar, não sabe. Porque a visão que se tem do futebol é reducionista. Eu não ganho só porque sei de futebol. Eu não ganho porque não tenho bons jogadores. Eu não ganho porque não tenho condições. É evidente que o Benfica, o Porto e o Sporting têm que ganhar porque têm melhores condições, têm mais dinheiro para comprar os melhores. Porque, reparem, no desporto, eu cheguei a andar no departamento de futebol do Belenenses. Pensei que foi eu andei no Belenenses de 64 a 92. Outros tempos. Mas o miúdo, a gente olha para ele, vê logo que ele é bom. Pá. Pois claro, depois há que ver a parte mental, etc. Mas há tipos que a gente vê logo. Pá. Não é? Topa-se logo. Quando um tipo não sabe jogar à bola, posso dizer outra asneira? Força. Com todo o respeito por vós, pá. Porque eu não digo isto por mais nada. Senão, o Autoglória costumava dizer: quando um tipo não sabe jogar à bola, até os colhões atrapalham. Desculpa, se calhar foi muito forte. Vamos lá ver. Eu sou um indivíduo que acho que o desporto não é uma atividade física. Começo por aqui. É uma atividade humana. Eu tiro a expressão física ao desporto precisamente porque quanto mais físico, mais acéfalo e mais acrítico. As pessoas julgam que o físico é correr,
é controlar o batimento cardíaco, é julgarem que correr dá saúde, e ficam por aí. Ficam pela parte higienista da questão. Portanto, isto dá saúde. Portanto, parece ser só uma atividade física. Vemos depois que o desporto tem a ver com a política, vemos depois que o desporto tem a ver com a sociedade, vemos depois que o desporto tem a ver com a educação e, como tal, vemos que o desporto não é só uma atividade física, é uma atividade em que está o homem todo e todos os homens. Portanto, eu digo que não há educação física, mas há educação de pessoas em movimento. Trata-se de um poema de um grande poeta que era simultaneamente professor de física. Física e química. Ele então fez António Gedeão. O nome dele como cientista era Rómulo de Carvalho e como poeta tinha outro nome, tinha um pseudónimo que era António Gedeão. Portanto, ele durante a Guerra da África, ele publicou um poema intitulado Lágrima de Preta, em que terminava, portanto, a preta, que estaria revoltada contra o colonialismo português, e pegaram na lágrima dessa preta, isto para não dizer o poema todo, e levaram-no ao laboratório. Levaram a lágrima a um laboratório. E então ele termina o poema desta maneira. Nessa lágrima não há nem sinais de negro, nem vestígios de ódio. Água, quase tudo, e cloreto de sódio. Esta é a análise que se faz de uma lágrima no laboratório. O que é que ele queria dizer? Não basta um laboratório para apanhar toda a complexidade do humano. Não basta o laboratório. Isto faz, e muitas vezes no desporto se julga que naqueles laboratórios de fisiologia do exercício, de fisiologia, dos vários tipos de fisiologia, enfim, muito de caráter biomédico e biomecânico, até de antidopagem, tal qual, claro. Todos nós pensamos que fazemos um grande atleta, se faz um grande atleta, só porque a preparação do atleta se faz do ponto de vista químico, se faz do ponto... Não. Quando um dia o José Mourinho me perguntou, portanto, ele tem 45 anos, tinha 19, portanto, há 26 anos. Ele perguntou-me ao professor, disse-me, eu quero ser treinador, o senhor o que é que acha que eu devo estudar para ser treinador de futebol, assim, um treinador diferente? Eu disse-lhe, estude preparação física, logicamente, mas especialize-se principalmente em ciências humanas. Todos nós sabemos, quando há uma repartição assimétrica dos bens, ou seja, quando há uma minoria de ricos e uma larga maioria de pobres, todos nós sabemos que, perante um quadro destes, acontece inevitavelmente o subdesenvolvimento. Ora, este quadro nós temos-lo também no nosso clubismo desportivo. Há uma minoria de ricos, ou seja, o Porto, o Benfica, o Sporting, que são os ricos, todos os demais são pobres. E se um ou outro, faz um ou outro fogacho nos campeonatos nacionais, faz este ano para o ano até estará em riscos de descer, não é? Descer de divisão, como se diz. Ora, muito bem. Portanto, o desporto português dá-nos bem o quadro do subdesenvolvimento. 3 ricos, todos os demais pobres. Aliás, isso acontece em todos os outros países. Na América Latina, não quer dizer, num povo subdesenvolvido, não quer dizer que não haja ricos. Não, há ricos. Mas ricos, poucos, e pobres, muitos. O desporto português é subdesenvolvido também por isso mesmo. Ora, quando, por exemplo, o Sporting e o Benfica dizem que vão ajudar o Belenenses, hoje também integrado nos clubes pobres, que vão ajudar o Belenenses, não sabemos como. O que o Benfica, o Sporting e o Porto têm de fazer para ajudar o Belenenses é lutarem contra um estado de coisas que faz deles os únicos ricos e de todos os demais os pobres. Pois, mas ouça, hoje
para conhecer o futebol é preciso conhecer primeiro a sociedade, sabe? O desporto reproduz e multiplica as taras da sociedade, sabe? Isso não é muito feliz, pois não? Pois não. Porque a grande tara da sociedade, ou seja, da ditadura do lucro, é a alta competição. Onde os homens são coisas porque são objetos de lucro, nada mais do que isso, sabe? São mercadoria. Absolutamente. João Pedroto era um homem de grande curiosidade. Olha, ouvi-me falar num congresso médico sobre um tema, o racionalismo na educação física e na medicina, em que eu, a alturas tantas, disse que o treino desportivo estava errado. Veja isto. Acabei de falar, depois seguia-se um cafezinho e o Pedroto veio ter comigo, acompanhado da menina dele, da filha, que é hoje médica no Porto. Exato. Apresentou-me, estava ela no 2º ano de medicina, a doutora Isabel. E então veio ter comigo e disse: senhor, desculpe, o senhor tem que me explicar porque é que considera que o treino está errado. E lá fui uma vez ao Porto falar com ele. Ele ia para a pastelaria Petúlia. Sim, tinha os seus amigos, sim. Pois, íamos para lá e eu tive de explicar, não vou entender porque é que estava errado. O treino naquele tempo estava errado porque era demasiado fisiológico e tinha um erro de princípio. Dizia que a ciência básica do treino era a medicina, era a fisiologia. E eu dizia que a ciência básica do treino era uma ciência humana, era o ser humano. E ele disse-me que concordava comigo. O Sr. Pedroto, quando eu lhe digo isto, olha, eu tenho vergonha de dizer isto. Não tenho, o meu amigo arriscou, não é? Eu arrisquei. Arrisquei, mas Não tenha vergonha, diga à vontade. toda a vida. É, claro, mas é tão bom agora de saber. Ele diz ao Zé Neto, aquele tipo, para mim, é um profeta. Peço desculpa. Não tem nada de pedir desculpa, isto é muito engraçado. A gente tem que respeitar o corpo, não é? Ouvi-lo, não é? Eu nunca me esqueço, eu, para viver mais alguns anos, não posso andar a correr feito parvo, porque eu não vou daí abaixo. E então, eu no Brasil tenho uns tipos amigos, quando lá vou dar umas olecas, umas coisas, que todas as manhãs correm. Eu também comprei um fatinho de treino, assim, meio manhoso. Também comprei. Mas a primeira coisa que eu faço é comprar a Folha de São Paulo. E então começo a correr com a Folha de São Paulo. E aos 300 metros paro e os outros que se vão embora. E depois ponho-me a ler o jornal. Não nos devemos esquecer que estamos na sociedade do espetáculo, não é? Vivemos num tempo em que o que não é espetáculo não existe. Há necessidade do espetáculo. Há necessidade de aparecer como ator. Portanto, nós temos que ouvir muito o Papa Francisco. Aquela frase que ele diz acerca falar da infraestrutura que nos governa, económica, não é? Ele diz: esta economia mata. Esta economia mata. E esta economia pode matar o desporto também? Claro, pode matar o desporto. Esta economia mata tudo, não é? Eu nasci em Lisboa já. Porquê que não estudou? Estudei, eu estive no seminário. Fiz o 3º ano. Mas depois eu não tinha jeito para a vocação de sacerdote, não tinha jeito para aquele ambiente concentracionário dos seminários. E então saí. Com 19, 20 anos já estava a trabalhar no Arsenal do Alfeite. Esteve 10 anos na Marinha. 10, 13. 13 anos no meio dos operários, estava nos armazéns do Arsenal do Alfeite. O contacto com o mundo dos operários fez muito bem, sabe? Eu cheguei a não ter dinheiro para comer o almoço, comi um bocadinho de pão com os torresmos,
bebi um pinho 2, as dificuldades por que atravessei é que me aproximaram. Só se sabe aquilo que se vive. Mas quando vê assim um grupo de ganapos que vêm já equipados com o calção azul, o que é que sente cá dentro? O que é que eu sinto? Que o Belenenses ainda é um ideal que pode ser vivido pela nova gente, pela mocidade do nosso tempo.